Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Vamos reiniciar nossos estudos com a aula número 1 sobre propriedades coligativas. Bom, quando vocês estavam no primeiro ano, vocês estudaram misturas, lembram disso? Misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que a olho nu ou a um microscópio só enxerga uma única fase, um único componente, lembra disso? Por exemplo, água e álcool, água e pequena quantidade de sal. As misturas homogêneas eram chamadas também de solução. Então, solução é um sinônimo para mencionar uma mistura homogênea. E depois nós vimos misturas heterogêneas, tipo água e óleo. Quando vocês, ainda no primeiro ano em APFQ, estudaram soluções, o que vocês estudaram em soluções? Vocês estudaram tipo de solução saturada, supersaturada, insaturada, lembra disso? Os coeficientes de solubilidade. Vocês estudaram concentração de soluções, concentração comum, concentração molar, densidade, título. E agora, em propriedades coligativas, é mais uma abordagem de solução de mistura homogênea. Só que nós vamos agora observar algumas outras características desse material que você tem como solução, que você prepara em laboratório, que você analisa, que você faz separação. E aqui nós vamos nas chamadas propriedades coligativas. Bom, eu coloquei aqui para vocês uma nomenclatura um pouco estranha, que eu primeiro vou falar um pouquinho para vocês do significado de cada uma delas e depois estudar detalhadamente uma por uma, tá? Bom, a primeira propriedade coligativa, tonoscopia ou tonometria. Bom, você sabe que a língua portuguesa, assim como todas as outras línguas, as palavras são feitas de prefixos e sufixos. Então vamos aqui tentar descobrir o que elas significam por prefixos e sufixos, tá? Bom, tônus, vamos pensar, quando eu falo assim para você, aquela pessoa tem um elevado tônus muscular. O que será que eu quero dizer com isso? Ter elevado tônus muscular é ter força na musculatura, o cara é bombadão, né? Então, o tônus quer dizer força, quer dizer pressão. Agora, e cópio? O que faz um microscópio, gente? Um microscópio é um observador de coisas pequenas, não é? Tem uma lente, uma lâmpada que te ajuda a observar coisa pequena. E um telescópio? Com um telescópio, que é aquela luneta, eu observo coisas distantes. Então quer dizer que cópio é observador. O que deve ser tonoscopia? Observação da força, observação da pressão. Agora, e tonometria? O que é metro? O que faz um cronômetro? Cronômetro mede tempo. O que faz um termômetro? Termômetro mede calor. O aumento de calor significa a temperatura subiu. Temperatura é o registro que está lá nos tracinhos do termômetro. O calor é medido com o termômetro e daí registra-se a temperatura. Então, metro é medida. O que deve ser tonometria? Medida da força, certo? Então, primeira propriedade coligativa, a tonoscopia, é observação ou medida de força, de pressão, tá bom? Agora, o que lembra para vocês esse prefixo ebúlio? Isso aí lembra ebulição. O que deve ser ebulioscopia? Observação da ebulição. E a ebuliometria? Medida dela. Agora, e crio? Você sabe o que significa o prefixo crio? O que é câmara crioscópica? O que é uma câmara crioscópica? Bom, há muito tempo atrás, nesse filminho lá de Sessão da Tarde, tinha um filme, que eu até lembrei disso porque eu falei câmara crioscópica, o filminho chamava Eternamente Jovem. Era o seguinte, um casalzinho de namorados, apaixonados, eu não me lembro muito bem, mas aconteceu alguma coisa com a moça, eu não sei se é um acidente, uma doença, enfim, ela ficou em coma. Aí, aparentemente não tinha expectativa nenhuma de melhora dela. E esse namorado, muito apaixonado, ele era amigo de um médico pesquisador. Aí ele pediu para o médico congelá-lo e só descongelar o corpo dele quando a namorada ficasse boa. Gente, é filme, tá? Não existe negócio de congelar e descongelar, né? Mas enfim, o médico congelou o namorado. Só que semanas depois do congelamento, o médico morre. E só quem sabia que o cara estava congelado era o médico.
O que aconteceu? O laboratório do médico ficou esquecido lá no galpão por 50 anos. 50 anos depois, tinha uns molequinhos brincando nas imediações desse galpão e abriram esse galpão. Quando eles abriram, tinha um monte de equipamentos, de coisas velhas lá. E tinha a tal da câmara crioscópica, que é como se fosse uma geladeira, né, disposta na horizontal, onde estava lá o namorado congelado. Quando eles abriram, sai uma fumacinha e sai o namorado lá lindo, maravilhoso. Gente, não existe isso, tá? Aí ele vai procurar a namorada. 50 anos depois, eles se encontram e velhinhos, porque a partir do momento que ele sai da câmara crioscópica, que ele começa a inalar gás ou oxigênio, ele começa a envelhecer aceleradamente e quando ele encontra ela, ambos estão muito velhinhos e vivem felizes para sempre. O que deve ser uma câmara crioscópica? Uma câmara de congelamento. O que deve ser? Crioscopia, observação da solidificação, do congelamento. O que é criometria? Medida do congelamento, da solidificação. E o que lembra para vocês essa palavra osmose, que você já deve ter estudado em biologia, não é? Osmocopia, observação da osmose, osmometria, medida dela. Bom, nessas propriedades coligativas, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar uma solução que eu posso modificar essa solução e ao modificar essa solução em concentração, eu terei medidas diferentes, que é o que nós pretendemos estudar em coligativas. Eu vou começar aqui com a osmose, com a osmometria, que é alguma coisa que eu acho que está mais fresquinha na cabeça de vocês. Depois nós vamos falar dos outros conceitos, tá? Então, os 3 conceitos serão abordados daqui a pouquinho, mas eu vou começar a falar do processo de osmose, de osmocopia, tá? Então vamos aqui de novo, ó. Osmocopia ou osmometria. Bom, quando você estudou osmose, eu acho que você já deve ter estudado em biologia, você sabe que existem 3 meios osmóticos. O meio chamado hipotônico, o meio que é conhecido por hipertônico e o meio chamado de isotônico. Tá? Bom, deixa eu relembrar aqui com vocês isso. Todo mundo aqui conhece uva passa, não é? Tem gente que ama a uva passa, tem gente que odeia a uva passa com toda a sua intensidade. Eu gosto particularmente. O que aconteceu com a uva, gente, para ela ficar passa? O que foi retirado da uva para ela ficar toda enrugadinha daquele jeitinho? Bom, foi retirada a água. Agora, será que foi retirada toda a água? Não, quase toda. Se fosse retirada toda a água, ela seria seca, sequinha. E ela não é assim, ela é maciazinha. Quando você coloca ela na boca, você sente a maciez. Ou seja, quase toda a água saiu, mas nem toda. Então, eu vou falar o seguinte, a uva passa é um exemplo de um meio hipertônico. O que é esse negócio desses meios? Esses meios fazem uma comparação entre a quantidade de solvente e a quantidade de solutos. Eu vou pensar o seguinte, o que é uva? A uva é uma fruta que tem água, fibras, sais minerais, vitaminas, açúcares. Então, tudo isso está dissolvido em meio aquoso. Quando eu tiro a água, eu continuo a ter tudo isso, solutos. Só que eu diminui a quantidade de solvente, que era a água. Então é o seguinte, a uva passa é um meio hipertônico. Por exemplo, quando eu tenho uma uva normal, eu coloco ela na boca, a gente estoura a uva, não é isso? Aí você vai sentindo os sabores. Você sente um azedinho, um docinho, aí você sente o gosto da sementinha, da casca. Você vai sentindo aos poucos os sabores. Agora, se você pegar uma uva passa e colocar ela na boca, aparentemente ela está mais doce. Ué, será que colocaram açúcar na uva passa? Não colocaram não. Na verdade,
todos os solutos, os sabores, os aromas foram concentrados num volume pequeno. Consequentemente, quando você põe na boca, você já sente de uma vez aquele sabor. Aparentemente, ela está mais concentrada. Mas concentrada em sabor? Não, mas os solutos todos estão mais concentrados. A quantidade de solvente é menor. Então, toda vez que eu tiver pequena quantidade de solvente e grande quantidade de soluto, eu falo que eu tenho um meio hipertônico. Aí, imagine o seguinte. Agora a gente está pensando aqui, ó, que nós temos um recipiente, um copo com água filtrada. Na água filtrada, a gente tem H2O, logicamente, e sais minerais. Sódio, cálcio, magnésio, potássio e tem cloro também, não é? Só que a quantidade de minerais presentes na água filtrada é bem pequena, não é? Ó? Então, na água filtrada, eu tenho uma quantidade de minerais pequena. Então, eu vou falar que a água filtrada é um meio Opa, tá ruim para escrever aqui. Que a água filtrada é um meio hipotônico. A uva passa era um meio hipertônico, tá? O que é hipo? Hipo é pouco. O que é hiper? Hiper é muito. No hipotônico, poucos solutos, mais solventes. Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu pego essa uva passa, que é o meio hiper, e resolvo colocar aqui dentro desse recipiente com água. Aí ela vai lá para o fundo do recipiente, não vai? Aí imagina o seguinte, eu deixo aquela uva lá de um dia para o outro. No dia seguinte, gente, como é que você acha que essa uva tá? Essa uva vai ficar gordinha. Ela não vai virar tipo uma uva que vai sair boiando, brilhosa, mas ela vai ficar gordinha. O que aconteceu nesse contato do meio hiper com o meio hipo? Aconteceu osmose. O que é osmose? Osmose é aquela transferência, não é? Que você já deve ter aprendido em nível celular. A osmose é uma transferência onde aquele meio que é hipertônico atrai para si solvente. Entre os dois aqui não era a uva passa, o hiper? Quando eu coloco ela dentro da água, ela lentamente vai puxando para ela tem uma película, uma casquinha, vai puxando para ela a água presente nesse copo. Depois de um tempo ela vai ficar inchadinha. Se eu experimentar essa uva, de que gosto ela vai ficar? Ela vai ficar menos doce, vai ficar meio aguada. Se eu experimentar essa água, que gosto terá essa água? Um gosto também esquisito, meio de uva, sem gosto também. Chega um momento que essa transferência finda, para. Aí eu falo que o meio adquiriu isotonia. O que é iso? Iso é igual, vocês já aprenderam isso em isótopos, isóbaros, isótopos. Lembra? No momento em que para a transferência, eu falo que tudo que o hiper tinha que recolher, ele recolheu, e aí o meio está em equilíbrio, está em isotonia, certo? Tudo bem? Estão conseguindo entender as diferenças entre os meios osmóticos? Agora vamos pensar no seguinte, existem uns pepinos para fazer conserva, para fazer picles, pepininho filhote, não sei se vocês já viram. Tem gente que fala assim, eu não gosto de pepino não, pepino é pura água. Você come pepino, parece que não tem gosto de nada. Realmente o pepino, mais de 70% da constituição dele é água mesmo. Então vou falar o seguinte, que o pepino, ele vai fazer papel aqui de meio hipotônico. Muita água e poucos solutos. Fibras, sais minerais, proteínas, pequena quantidade. Aí eu resolvo fazer o seguinte, agora eu vou pegar um outro copo, e nesse outro copo eu vou colocar água e bastante sal. Vou fazer uma salmoura. Salmoura é quando eu ponho muito sal na água. Se eu tiver água e bastante sal, eu tenho um meio hipertônico. Mais sais do que presentes, por exemplo, no pepino. Aí eu resolvo fazer o seguinte, eu pego aquele pepininho e coloco ele aqui, ó, nesse recipiente com água salgada. Deixo lá o pepino que é hipotônico, deixo ele mergulhado na água salgada que é hipertônica. Eu disse a vocês que osmose é um processo onde o meio hiper
puxa para ele solvente. Quem que é o meio hiper? Água salgada. O que a água vai fazer com o pepino? Vai tirar a água dele. Sabe como que ele vai ficar assim, ó? Pepino passa. Todo enrugadinho, tipo eu que estou agora naturalmente enrugadinha, vai ficar assim o pepino. O que aconteceu de novo? Processo osmótico. Aquele meio hipertônico puxa para ele solvente líquido do meio hipotônico. Chega um momento que o pepino enrugou tudo que tinha que enrugar e aí o processo adquire a isotonia, o equilíbrio. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Bom, quando eu falo isotonia, você pode estar lembrando aí das bebidas isotônicas. Na verdade, aquelas bebidas tipo Gatorade, elas são indicadas para alguns momentos, não é? Quando, por exemplo, uma pessoa fez uma atividade física muito exaustiva, transpirou muito. Quando você transpira, você não perde só água, você concorda? Você perde também minerais, então você tem que repor isso. Por que você tem que repor minerais? Porque são os minerais, particularmente o sódio, que segura a água do seu corpo. Se você teve uma perda significativa de sódio, próximo copo de água que você beber não vai ser retido, porque o sódio está faltando. Aí você tem que repor. Aí, por exemplo, você toma um Gatorade. O Gatorade, na verdade, é uma bebidinha hiper. É uma bebidinha que é um refresco, não é? Onde nesta água coloca-se um monte de minerais para que, ao beber uma garrafinha daquela, rapidamente os minerais do que você perdeu sejam repostos. Ele promove a isotonia, ele não é o isotônico, ele vai promover o seu equilíbrio, a bebida chamada isotônica. Na verdade, a intenção é que você não tenha mais aquela perda de água, porque daí repondo os sais vão segurar a água. Agora, pode ficar bebendo Gatorade todo dia? Não, não pode pelo seguinte, acabei de falar que ele é um refresco com muitos minerais. Se você tiver muito sódio no seu corpo, o sódio segura a água. O sódio tem a capacidade de puxar água. Se você tiver muito sódio, você vai reter muita água. Se você fizer uma retenção muito grande de água, seu corpo pode dar uma inchada, só que essa inchada não é aparente. Só que esse inchaço vai fazer com que suas veias, artérias e capilares fiquem mais apertadinhas. O que tem que passar por veia, artéria e capilar? Tem que passar sangue. Elas apertadas, o sangue não passa. Você pode ter um AVC. É o que acontece quando a pessoa tem hipertensão, pressão alta. Ela não pode comer comida muito salgada, senão ela retém muita água e a facilidade de fluxo sanguíneo dela piora. Entendem o que eu estou falando? Então, o isotônico só é usado se uma pessoa tiver uma desidratação, se ela teve vômito, diarreia, indicado para um exercício físico exaustivo, nada de excessiva quantidade, que na verdade a intenção é promover a isotonia daquele que está em desequilíbrio, não encarar uma quantidade maior de minerais, sendo que o corpo não suporta isso, entenderam? Bom, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, café com leite é veneno? Você vai falar para mim? Não, professora, café com leite não é veneno. Só que, o que aconteceu alguns anos atrás no hospital? Uma coisa muito triste. Um profissional de enfermagem, por engano, fez o seguinte, era um paciente que estava fazendo alimentação à base de sonda. Não estava se alimentando na boca, né? Então fazia por base de sonda. Aí tinha um saquinho de café com leite para injetar na sonda, que vai no esôfago e vai para o estômago do indivíduo. Tudo bem, aí tudo bem. Só que tinha um outro saquinho, tipo esses saquinhos que eu tô falando de bolsinha de sangue, de soro. Tinha um outro que era o remédio do paciente, que pelo jeito tinha cor parecida com café com leite. O que o profissional de enfermagem fez? Injetou café com leite na veia. A pessoa morreu. Por que a pessoa morreu? Pelo seguinte, qualquer tipo de injetável, soro, injeção, qualquer coisa que eu fizer, quando eu injeto no meu corpo, esta substância tem que ser isotônica em relação ao meu sangue. Se ela for mais concentrada, tipo, injetei café com leite. O café com leite tem uma concentração maior que o sangue. O café com leite entraria como meio hipertônico. Quando o café com leite entrou na corrente sanguínea, o que ele fez com a água das células? Puxou células passas.
a pessoa morreu. O contrário também é verdadeiro. Se uma pessoa receber uma injeção de água, ela também é levada a óbito. Porque a injeção de água aí vai ser hipotônica em relação ao fluido sanguíneo. Aí o que vai acontecer? Aí as células serão hiper, aí as células vão puxar essa água da injeção e aí as células vão inchar. Então, qualquer medicamento que é injetável, não via oral, tá, gente? Não é um xarope que eu tô falando que você bebe. Qualquer injetável tem que ser feito por um profissional na medida certa, na concentração correta, para que ele seja isotônico. Por isso que às vezes você vai para o hospital passando mal por algum motivo e tem que tomar um remedinho no soro. Aí você fica lá 1 hora, 2 horas recebendo aquele soro. Nossa, por que demora tanto? Porque a concentração do remédio que você precisa é alta. Só que ela não pode chegar e fazer uma injeção com aquela concentração alta. Senão você vai ter esse processo osmótico. Aí dilui no soro e você, por gotejamento, vai recebendo aquela quantidade, pouquinho de cada vez, para que o seu corpo não passe por esse processo de desequilíbrio. Entende o que eu estou falando? Então, conhecer a osmose em relação à concentração vai nos ajudar. Vocês, como futuros químicos, pode ser que você trabalhe numa indústria farmacêutica que fabrica essas substâncias injetáveis. Você pode trabalhar em um laboratório que produz soluções injetáveis, ou seja, precisa ter um controle muito correto. E assim se faz também nas farmácias dos ambulatórios, dos hospitais, é necessário equilíbrio de concentração, tá? Bom, quando a gente conhece o processo osmótico, a gente entende algumas coisas também, assim, do nosso dia a dia. Por exemplo, vou fazer uma salada, tá? Quando eu faço uma salada, vamos imaginar que a minha salada tem alface, tomate e pepino, tá? Aí eu resolvo preparar a salada agora para o horário do jantar, daqui a 2, 3, 4 horas. Se eu temperar a minha salada já, você concorda que no horário que eu for jantar ela vai estar toda murcha? Principalmente a alface? Pelo seguinte, o que eu vou colocar na minha salada de tempero? Aí vou colocar um pouquinho de azeite, vou colocar umas gotinhas de limão e vou colocar um pouquinho de sal. O sal é hipertônico. É como se eu estivesse jogando ali uma concentração alta de um determinado soluto, no caso o sal. Na alface tem água. Aí o que acontece? Aquele meio que é hiper, ele não atrai para si o que é hipo? O que é o sal que eu jogo na alface vai fazer? Vai puxar água da alface, consequentemente ela murcha. Então, no processo osmótico, haverá essa transferência do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Então, se eu não quero que isso aconteça, é necessário fazer o quê? Um distanciamento dessas partes. Agora, esse processo osmótico, ele é muito bem-vindo em algumas operações industriais. Por exemplo, filtro osmótico. Existem alguns países, poucos, que fazem água doce através da água do mar, água para consumo. Como é que eles fazem? Eles fazem num processo osmótico. Então, monta-se um filtro, como se fosse um filtro prensa, onde você vai deixando de lado os sais, recolhendo a água pura. Então, muitas vezes esse processo é bem-vindo em nível industrial. Então, os filtros osmóticos, eles fazem isso, transferências de um meio de um lado para o outro, para que a gente faça separação de constituintes. E no nosso organismo é necessário que aconteça processos sempre em isotonia. Nem poucos minerais, nem grande quantidade, senão nós teremos desequilíbrio. Agora, na química, quando a gente fala de osmose, a gente também trabalha, pensando na indústria novamente, com com algumas embalagens, por exemplo. Eu falo assim para vocês, ó, fui no supermercado, eu sei que no supermercado tem 3 alimentos que são vendidos líquidos em saquinhos. São poucos, mas existe. Tem leite de saquinho, tem aquele suquinho chamado Mup, que é bem gostosinho, vem num saquinho pequenininho assim, não sei se vocês já viram. E tem iogurte líquido de saquinho. Tem gente que vai no supermercado que é bem cuidadoso, pega o saquinho, vê a validade, vou levar, aí põe no carrinho, comprou lá um iogurte. Tem gente que com muita pressa ou com pouca observação
pega o negócio do iogurte, aperta ele e joga no carrinho. Você concorda que aquela pessoa mais cuidadosa ou aquela pessoa mais distraída, aquele saquinho tem que suportar o apertão, a pressão? Você concorda isso? E como é que eu vou escolher o saquinho para suportar a pressão que o líquido exerce? Eu vou falar com o meu fabricante de pacotinhos. Eu quero que você faça para mim uma escolha de uma embalagem para um alimento líquido que suporte tal pressão osmótica. Aí ele vai falar, então tá bom, quantas ATMs o senhor quer? Daí você vai falar X. Como é que você faz esse cálculo para determinar a pressão osmótica que um líquido exerce sobre as paredes? A fórmula é a seguinte, a pressão osmótica é simbolizada pela letra π do alfabeto grego. Você vai precisar saber qual a concentração molar do material que você tem do iogurte, do leite, do suquinho. Aquela constante R que você já usou em gases lá, o 0082, e a temperatura em Kelvin que esse material ficará em depósito, em armazém, em prateleira. Então, para que você indique a pressão que esse líquido exerce, você fala, olha, o meu líquido exerce pressão de X. Qual embalagem você indica? Porque senão, ao apertar o saquinho, ele vai exercer uma pressão sobre a parede tão grande que eu não vou conseguir segurar. Vou ter que ficar carregando ele como se eu estivesse carregando um ovo. E não é isso que acontece, né? Então eu preciso da concentração molar. A concentração molar é aquela formulinha que relaciona massa do soluto, massa molar, que é aquela da tabela periódica, e o volume. A constante R é o 0,082, que você já deve ter aprendido em gases. O que é uma constante? É um número que foi calculado para que uma operação dê certo. Para que isso fique igual a isso, tiver que embutir no meio esse 0,082. E a temperatura, lembrando uma coisa, tem que ser em Kelvin. Não sei se vocês se lembram, graus Celsius para Kelvin, somo 273. Kelvin para Celsius, subtrai 273, tá? Então, deixa eu colocar o contrário aqui, ó. Kelvin para Celsius, menos 273. Então, se eu souber a concentração molar da minha solução, do meu iogurte, do leite, a temperatura em que ele tem que ser mantido, eu faço essa continha e falo, esse líquido exerce sobre as paredes pressão D. Se ele exercer uma pressão muito grande, esse pacote, esse saco plástico tem que ter alta resistência, tá? Em propriedades coligativas, só tem muitos cálculos, mas em nível técnico nós não vamos trabalhar com muitos não. Mas esse só para você ter uma ideia de que existe uma aplicação bastante técnica e química para a propriedade coligativa osmose, tá? Nós vamos trabalhar mais conceitos mesmo, mais operações industriais, mas sem muita elaboração de cálculos, tá certo? Na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos falar das outras propriedades coligativas, tonoscopia, ebulioscopia e crioscopia, que são ligadas, na verdade, por isso eu prefiro falar primeiro da osmose, depois eu vou associar as três. E aí vocês terão lista de exercícios para treinarmos essas propriedades todas. Tá bom, gente? Muito obrigada, até a próxima, beijão!